Estou aqui no Ministério Revival. Aqui estou fazendo a abertura do culto. Eu vou ver se eu consigo gravar aqui alguma coisa aqui do culto, a palavra ou o louvor, e vou estar colocando aí para vocês, ok? Então assistam aí, fiquem com o culto aí, Deus abençoe. Não esqueça de deixar seu like, comenta aqui, deixe seu comentário, pedido de oração. Não esqueça. A paz do Senhor a todos aí, shalom. Eu queria compartilhar com você essa palavra. 3. É 3, 5? 6,15. 6,15. Amém. E a palavra do Senhor está dizendo assim: mas se vocês não perdoarem aos seus irmãos, aos homens, as suas ofensas, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Amém. Então, a palavra bem clara. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Trazer cura e luz sobre trevas aqui. Amém? Basicamente, nós vivemos dias de muitos adoram o Senhor. Levantam as mãos e adoram. Mas entregam suas ofertas e praticam a sua fé de uma forma, mas ainda tem problemas para ser resolvidos nessa questão de perdão. Ainda tem problemas para ser resolvidos nessa questão de essa questão afetiva, essa questão sentimentos. E a palavra do Senhor está dizendo aqui claramente, né? Se vocês não resolvem as suas pendências emocionais com as pessoas, né? O que você traz diante do altar não tem efeito nenhum. É um culto morto. Porque a palavra está dizendo claramente aqui, né? Mas se vocês não perdoar os homens as suas ofensas, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, é algo que muitas vezes ela retorce no coração de alguém, ou nos nossos corações, porque somos pessoas falhas. E uma das outras questões, irmãos, a palavra do Senhor também ela nos declara que nós devemos guardar os nossos lábios, guardar o nosso falar, né? E uma das coisas que eu tenho observado na minha vida, ok? Vou repetir, uma coisa que eu tenho observado na minha vida. Eu tenho observado o que eu estou dizendo. Tenho observado o que eu estou falando. Então tem muitas situações que eu tenho que pedir perdão ao Senhor, porque segundo a palavra de Deus eu estou sendo incorreto e eu estou pecando. Porque eu estou fazendo julgamento. E muitas vezes, por ser esse juiz ruim, eu acabo atropelando a verdade do Senhor. E a palavra do Senhor fala assim que nós não devemos mentir uns aos outros. Uns aos outros. E muitas vezes, irmãos, essa questão de mentira, ela se torna hábito, sabia? Mentira se torna hábito, né? Tem às vezes o hábito de você comprar essa bateria por R$2.000 e alguém pergunta: e quanto que custou essa bateria? Cara, essa bateria eu paguei R$3.000 nela. Mas é uma coisa simples, mas é mentira. Eu estou pecando. É pecado. Por que eu não posso falar? Não, eu paguei R$1.999. Então, irmão, se torna hábito. E a mesma questão é quando se trata de nós nos relacionar. Isso em família, isso com as pessoas fora da família. Existem muitas pessoas que carregam dores e carregam um fardo complicado porque não perdoam. E a pergunta que eu te faço hoje: se você quer ver uma coisa que às vezes
traz um fardo grande nas nossas vidas, muitas das vezes, é o fardo de nós não fazer, sabe o quê? De nós não nos alegrarmos com a vitória do próximo. Esse é um termômetro para nós sondarmos o nosso coração. Você, às vezes, se você fica feliz com a prosperidade de alguém ou com o sucesso de alguém, né, você realmente fala assim, cara, eu estou curado. Porque não teve raiz de inveja aqui, não teve nada, eu estou feliz porque fulano está avançando. Né? Só que você percebe que muitas vezes esse sentimento ele dá uma arranhada. Né? Aquela arranhada, porque eu estou vendo a pessoa prosperar, mas será que está acontecendo? Não é? Ficamos entrando em juízo. Será que aconteceu? O que aconteceu? Será que está pegando? Né? Por que isso agora? Por que está acontecendo? E nós começamos a entrar em juízo, ou seja, nós começamos a racionalizar algo que nós poderíamos talvez celebrar. Mas vamos lá. Então são coisas, irmãos, que isso atrapalha, isso impede e bloqueia o céu sobre nós. Quando eu falo céu, eu estou falando da bênção já declarada através de Jesus. Porque a palavra de Mateus, ela está nos garantindo, se nós não perdoarmos, ou se nós não tivermos essa questão, o Pai também não nos perdoa. Você quer ver uma coisa interessante? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus 18. 35. E a palavra está dizendo, assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Então o Senhor leva muito a sério essa questão do perdão, né? E porque o perdão, ele nos ambientes, a pessoa ofendida, irmão, é difícil. É como se tivesse uma pedra dentro do tênis, né? Do sapato, né? Porque quando ela entra num ambiente que está lá o ofensor, ou alguém que tá ofendido por essa pessoa, ela começa a ficar e se desconcerta, e daqui a pouco ela vai embora, né? E isso é questões que precisam ser resolvidas em nosso coração, porque o Senhor está dizendo, por quê? Porque, irmãos, vou repetir aqui, porque as pendências emocionais com as pessoas, né? Ela bloqueia o que você entrega no altar. Quando nós estamos com esse comportamento e com esse sentimento, tudo aquilo que nós entregamos, seja em questões de financeira ou questões de adorações, nós, de levantar de mão, não está valendo nada. Porque existem pendências e o Senhor, existe uma contaminação aí nesse altar, e o Senhor ele não recebe isso. Então, por quê? Porque o próprio Pai, ele fala que como é que você pode amar a Deus que você não está vendo e odiar o seu irmão que você está vendo? Fica difícil, né? Eu encontrei alguém hoje que é daquela turma do Deus no controle, né? Sabe, já viu aquela turma do Deus no controle? E aí, como é que tá? Deus no controle. Tá, Deus no controle. Eu falei, então tá bom, né? E tá tudo para resolver, mas que Deus está no controle. Então, Deus está no controle, né? As coisas estão precisando ser resolvidas, mas Deus está no controle. E Deus está falando assim, eu não estou no controle, você precisa tomar o controle e resolver as coisas e fazer da forma correta. Então, amados, existe algo que o Senhor ele tem interesse que nós sejamos curados, livres do fardo e aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, porque Ele levou as enfermidades, Ele levou as dores, Ele levou todo esse tipo de peso. Então, para quê? Para que nós possamos ser livres.
A pessoa que não perdoa, ela leva a pessoa para ficar com ela na cama. Ela vai dormir, a pessoa está dentro da cabeça dela. Ela acorda, a pessoa está na cabeça dela. Então, isso precisa ser livre, nós precisamos ser livres disso. Né? E as coisas, irmãos, muitas das vezes, elas são... Por que a coisa não acontece? Por que nós não avançamos? Eu estava observando algumas coisas. E eu fui uma pessoa que cheguei dentro da empresa, faxineiro, e cheguei até a presidência da empresa, da mesma empresa. E toda vez que eu vejo alguém fazendo esse serviço que eu fazia de faxina, eu começo a observar essa pessoa e começo a perceber as estruturas dessa pessoa, se essa pessoa realmente ela tem capacidade de alcançar os lugares mais altos. Ei, pessoal, terminou agora aqui o culto abençoado, maravilhoso, palavra poderosa aqui, o Espírito Santo trouxe para nós, né, minha irmã? Verdade. Foi poderoso o culto. Uma benção. Fiquem na paz do Senhor aí, todos vocês. Shalom. Obrigado por assistir aí, gente. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Chamados pela Graça, ok? Até o próximo vídeo. Tchau.